E aí galera, beleza? Na aula de hoje nós iremos falar sobre o estado de bem-estar social, também chamado de welfare state ou estado social, né? Traçando um pouco das características sociais, políticas e econômicas desse modelo, dessa forma de gerenciamento do Estado, certo? O estado de bem-estar social ele surge a partir da crise capitalista de 1929, né, onde há o crash na bolsa de valores nos Estados Unidos, que provoca, por sua vez, uma grande crise econômica, né? O estado de bem-estar social, pessoal, ele também foi uma forma com a qual o modo de produção capitalista, né, ou seja, o sistema capitalista, se utilizou ou achou, né, como saída também à alternativa do socialismo, né? Porque naquele momento, embora não fosse ainda considerado o período histórico que nós chamamos de Guerra Fria, já havia uma grande fortificação dos movimentos sociais pelo mundo afora, né? E principalmente dos movimentos trabalhistas, né? Dos sindicatos, enfim, dos partidos políticos de esquerda, que buscavam também nessa disputa ideológica, na disputa narrativa política, também espaço, né? Para defender as suas ideias. Então o estado de bem-estar social ele surge como alternativa ao modelo adotado pelo liberalismo até então, né? Com a crise de 29, e também na perspectiva de responder às necessidades, mesmo que de forma ainda assim incipiente, às necessidades que os movimentos trabalhadores faziam durante aquele momento, né? Então é uma resposta à crise do capitalismo e, ora, também é uma resposta ao socialismo real que acontecia em alguns países naquele momento, certo? É, Essa proposta ela foi feita e um dos maiores expoentes dessa proposta é um autor inglês chamado John Maynard Keynes. O Keynes, a partir da sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, ele vai constituir essa teoria social que vai ser definida mais tarde como um Estado social, né? Ou, em outras palavras, também entendido como uma forma de social-democracia, né? O estado de bem-estar social, pessoal, no plano econômico, ele se objetiva a garantir a produção de bens e consumos para atender às necessidades daquela população, daquele país, daquele território, a geração de bens e consumos, essa distribuição ou democratização acesso a bens e consumos que até então não eram para todos, né? Eram para algumas fatias da sociedade capitalista, certo? Além disso, ele vai mediar e regular as relações entre capital e trabalho, né? Ou seja, entre aqueles que são proprietários, que detêm os meios de produção, e aqueles que detêm a força de trabalho, ou seja, né, os empresários e os trabalhadores. Então ele vai mediar essas relações entre capital e trabalho, garantindo, né, uma série de direitos trabalhistas aos trabalhadores, né, para que possa também, de certa forma, contentá-los, né, a não tentar avançar nessa tentativa de superação do modo de produção capitalista, certo? Há um objetivo muito claro no estado de bem-estar social de garantir, mesmo que de forma muitas vezes não venha a atender a todos, mas pelo menos a grande maioria, uma série de direitos sociais, né? Uma série de direitos trabalhistas, né? O estado de bem-estar social ele foi caracterizado também por fortes investimentos, massivos investimentos por parte do Estado em setores como educação pública, saúde pública, assistência social, previdência social, etc. Né? Garantindo aposentadorias minimamente dignas, né? Salários minimamente dignos e importantes direitos, né? Para a classe trabalhadora, certo? O estado de bem-estar social, então ele se organiza dessa forma da qual eu expliquei para vocês até o momento, né? Ele busca dar respostas a essa crise ao modo de produção capitalista, né? O John Keynes vai dizer que é necessário, né, muito mais que necessário, o Estado precisa intervir nas relações econômicas, né? Tentando superar aquela máxima do capitalismo liberal que dizia que o Estado não deveria intervir na economia. Pelo contrário, né, o Keynes vai dizer exatamente o contrário. O Estado precisa intervir na economia para regulamentar e para regular a relação entre o setor público e o setor privado, né? E garantir uma série de direitos à população do modo geral e sobretudo aqueles que são mais pobres, porque na perspectiva do John Keynes e dos outros autores liberais, aliás, dos outros autores
que defendem o estado de bem-estar social, né, e das políticas de bem-estar social, o setor privado ele não é capaz de garantir por si só os direitos de todos. Então é necessário a respectiva intervenção do Estado nessas relações, certo? O estado de bem-estar social, além de ser implantado nos Estados Unidos a partir da crise de 29, ele vai se expandir por uma série de países, principalmente países considerados de primeiro mundo, a partir do período do final da Segunda Guerra Mundial, né? Na perspectiva de reconstruir grande parte dos países que foram arrasados pela Segunda Guerra Mundial, essas políticas de bem-estar social elas vão chegar com muita força, dando resposta, inclusive, às reivindicações históricas, né, dos movimentos na Europa, certo? O estado de bem-estar social ele se mantém, com características, claro, muito profundas em cada território, em cada país, até a década de 70, né? Quando chega na década de 70, ocorre o que a gente chama de crise do petróleo, há uma crítica mais forte ao Estado intervencionista, né? Ou seja, o Estado de bem-estar social, e ele começa a entrar em crise. Nesse processo em que ele entra em crise, né? Novas narrativas políticas, econômicas, ideológicas vão ganhar força, né? Uma dessas narrativas, né, ou digamos assim, a principal narrativa é chamada, né, de neoliberalismo, né? Essa narrativa neoliberal vai propor exatamente o contrário que o estado de bem-estar se propunha, né? É um retorno às ideias do liberalismo clássico, né? De não intervenção no Estado, né? De autorregulação do mercado, do setor privado, etc. Né? Nessa aula de hoje, pessoal, a gente viu então quais eram as características, né? Quais são as características sociais, econômicas e políticas do estado de bem-estar social, né? Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês consigam entender, né, de que forma que se organizou o estado de bem-estar social e até a próxima aula. Na próxima aula nós trataremos então do estado neoliberal, ok? Grande abraço.